Fala rapaziada, que segue o canal Fazenda TV, aqui seu amigo Babu mais uma vez. E eu vou responder uma pergunta que há tempo me fizeram essa pergunta, eu vou responder agora recentemente. É porque a história dos meus personagens se passam na minha cidade, cidade do Carpina. E eu já fui questionado uma vez por causa disso. Eu vou dar uma simples resposta, por quê, valeu? Desde já, roda a vinheta. Bem, rapaziada Fazenda, desde já não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu ok, porque você com certeza é muito importante para o nosso canal. Caso você seja novo aqui, não esqueça de ativar o sininho para receber notificações dos nossos vídeos. Se você quiser mandar um material de quadrilha nacional para ser divulgado aqui, deixe sempre um e-mail e minhas redes sociais na descrição do vídeo. Agradecer a todos que acompanham nossas lives periodicamente aqui a cada 15 dias. Quando não acontece é porque temos outros compromissos, valeu? Queria mandar um abraço aqui ao nosso amigo Bolacha Seca, dizer a você que o projeto 200 mais 100 já está sendo produzido. Se você quiser mandar o seu personagem para participar desse projeto, o e-mail está na descrição do vídeo, né? Pode mandar um direct no meu Instagram, ou também mandar no e-mail o seu personagem para participar. O nosso amigo Bolacha Seca já mandou, eu já comecei as edições do vídeo. Bem, me fizeram tal pergunta sobre... porque na época foi até uma ironia, porque a história dos meus personagens se passavam em Carpina, na minha cidade. Veja bem, em primeiro lugar eu sou muito bairrista e eu não queria, não quero, não pretendo fazer com que a história se passe em outro lugar. Porque é importante para mim que a história se passe aqui em Carpina, e a minha ideia sempre foi modernizar a cidade para que fosse uma cidade um pouco mais futurista. Ah, Cláudio, mas é uma cidade do interior, não tem como ser futurista. Bem, isso é uma coisa que eu acho totalmente irrelevante, porque até nas próprias editoras existem cidades fictícias que não existem, mas estão no cânone da editora. Então por que a minha história não pode ser uma mudança na infraestrutura da minha cidade? Que por muito tempo já vem acontecendo. Carpina foi emancipada em 11 de setembro de 1928, atualmente ela tem 96 anos. A ideia de se passar as histórias dos personagens na cidade é modernizar a cidade e manter monumentos históricos da cidade, como praças, igrejas, e relatar bairros, ruas e coisa e tal. Até uma coisa que meu amigo Carlão falou uma vez, que às vezes as pessoas dizem um quadrinho brasileiro com o tipo da lixeira americana. E eu me atentei a isso. Então hoje em dia eu já tiro fotos da cidade, ver como são até os postes, os prédios, as ruas dos bairros e como são, fora os que eu já conheço, os que mudaram, para quando eu possa desenhar a cidade, ela tenha essa lembrança e essa identificação. Então, pelo fato de eu ser realmente muito bairrista, eu não quero e não acho interessante contar a história de um personagem em outro estado. Não que eu tenha receio de fazer em outro estado, em outra cidade. Eu sei que há determinados autores fazem a história de seus personagens no Rio, em São Paulo, ou em Recife, ou em suas capitais. Eu preferi por optar fazer a história de Saturno, Brasília, Flecha Negra e todos os outros, ambientada nesse universo, para que talvez quem vá ler esse quadrinho se identifique com a cidade e perceba que o herói é daqui. Um dos primeiros objetivos da HQ é atingir o público local. Essa foi até a ideia do Fanzinerd a princípio, foi atingir o público local, porque não há canais de cultura geek aqui na minha cidade. Não há fora o Fanzinerd que eu conheço, não. Há alguns pequenos movimentos e coisa e tal. Já se fez um trabalho aqui de quadrinhos, mas acho que não chegou tanto a atingir o público local. Mas a minha ideia é essa: se atingir o público fora daqui, tudo bem, beleza. Mas a minha ideia é que atinja o público local. Isso para mim é que é importante, porque isso gera uma movimentação e gera uma nova forma de trazer essa atividade para as pessoas aqui da cidade. Às vezes as pessoas acham que isso não acontece aqui, e muito da cultura local aqui é presa a isso. As culturas do brega, de outros ritmos. Tem-se uma pequena cena audiovisual, mas eu percebo que ela não foca tanto nisso, né? Tem muitos filmes de ação, outras produções, coisa e tal. Mas assim, cenas rodadas aqui na cidade, isso é verdade. Mas às vezes eu percebo que isso não atinge muito o público local.
E a minha ideia, através do quadrinho, é atingir o público local. E o leitor, possivelmente da região, saiba que existe esse tipo de herói, que a história é feita aqui. Justamente para que as pessoas comecem a ter uma identificação. Eu tenho o maior respeito pelas outras capitais, pelos artistas de outras capitais, mas assim, eu não me sinto, isso falo por mim, eu não me sentiria confortável em fazer uma história de um personagem meu em começar em outra cidade. Eu não me sentiria confortável, porque isso quebra um vínculo não identitário comigo. Isso porque eu sou bairrista mesmo, eu tenho isso. Sempre carreguei a minha cidade, meu estado, aonde eu fui, aonde eu vou. Não faço questão de negar nem meu sotaque, nem as minhas gírias, nem minhas formas de falar. Eu sou muito bairrista mesmo. Isso é coisa muito daquele pernambucano raiz, daquele carpinense raiz, porque a minha cidade aqui é conhecida como a princesinha da Mata Norte. A gente tem esse orgulho, alguns chamam gente de amostrada, né? Tem esse hábito. E essa é uma das questões. Na época que eu fui abordado sobre isso, eu recebi até chacota, não sei o que é que vai ter em Carpina interessante para mostrar num quadrinho, coisa e tal. Eu digo, então faça-se ser interessante. Toda a história, a trama vai se passar aqui. Se eu vou fazer cenas de luta, ou cenas urbanas, tomar todo o cuidado de retratar toda a topografia da cidade, toda a arquitetura, para que isso seja lembrado. É importante, eu estou recentemente tirando outras fotos e coisa e tal. Eu tenho fotos antigas da cidade, estou trazendo, como eu estou revendo todas as páginas, coisas, elementos que eu quero colocar na história, que se identifiquem. Ah, Babu, mas não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É uma história de ficção. Então, já que é uma história de ficção, eu posso acrescentar elementos que não tenha, não fugindo das totais características que ainda existem na cidade. Essa é a grande questão. Por isso que a história dos personagens do Babu, Saturno, Brasília, de toda a Floresta Quadrinhos, que Floresta Quadrinhos é referente ao nome da cidade, que já foi chamado Floresta dos Leões, depois Chã do Carpina, em seguida Carpina. Em seguida vai ter, eu estou pretendendo fazer um pequeno documentário sobre a fundação da cidade, quando ela fizer 100 anos. Para mim isso é importante, talvez para algumas pessoas, outros nativos não seja, mas para mim é. Essa é uma das razões pelo qual a história dos personagens do Fanzinete TV, da Floresta Quadrinhos, se passam aqui. Antes, o selo do quadrinho, a gente originalmente chamou de Lion Comics, que era uma mudança de língua para falando sobre Floresta dos Leões. Mas depois a gente mudou, né, e colocou o Floresta Quadrinhos, que também é referente ao Floresta dos Leões, só que com mudada mais, tiramos o leão e colocamos o cômico, o quadrinho, né, que tem a estátua referente aqui no centro da cidade, que eu já fiz um desenho do personagem Saturno perto da estátua do leão, que fica bem no centro, que é o Leão do Norte. Então todas as referências da minha cidade eu quero pôr na história. E isso para mim é importante. Posso ser que não agrade gregos e troianos e blá 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 blá, mas para mim não faz diferença. A diferença é que, como o herói é daqui, que a história se passe aqui, que os vilões sejam criados para atuar aqui. Nada contra as outras capitais ou outras pessoas, outros autores que fazem suas histórias em outras capitais. O próprio mangá tem muitas histórias que não se passam no Japão. E é perfeitamente normal. Já os tokusatsu não. A grande maioria se passa em Tóquio. Mas essa aí, galera, respondendo a pergunta, é por isso que a história dos personagens do Floresta Quadrinhos, do Fanzinete TV, do Babu, se passa em Carpina. Porque eu sou um cara muito bairrista e vou manter essa tradição, valeu? Abraço a todos, mais alguma dúvida que alguém queira tirar. E logo os projetos, e logo espero, daqui a um ano ou antes disso, tá com o projeto aí já pronto para começar a fazer acontecer, valeu? Realizar esse sonho, que esse é um sonho antigo, foi adiado por um tempo, né, por várias outras questões, mas a esperança ainda continua, valeu? Fiquem todos com Deus, beijo no coração de todos, até a próxima.